Fala galera, tudo bem? Vinícius na área e o Planeta Sigma, o seu canal de atualidades. Galera, hoje a parada é nível futebolístico misturado aí com questões políticas. Você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, a gente vai trocar muito ideia a respeito sobre esse jogo de futebol que foi o estopim de uma guerra civil que aconteceu lá na Europa. E pessoal, pode parecer que não, mas o futebol está muito ligado às questões políticas. Ao longo da história, o futebol aguçou a rivalidade entre as nações. Pra gente ter uma ideia, o Pelé chegou a parar uma guerra, né, na África, num amistoso que ele realizou na Nigéria, e também realizou até uma trégua aí entre o Congo e a República Democrática no Congo, para que o Santos pudesse atravessar a capital de um país para o outro lado e jogar suas partidas. Então poucos conhecem a respeito desse link que nós temos entre futebol e política, e hoje eu trouxe aqui meu convidado, o Gabriel, Sim. que é o proprietário, né, o dono do canal Permucho, e a gente vai trocar bastante ideia a respeito sobre futebol e política. E aí, Gabriel, tudo em ordem? Isso aí, beleza? Então, hoje vamos falar sobre um grande clássico, né? Um grande clássico. Sim, sim. O futebol do leste europeu é muito especial, tem muitos times tradicionais, como por exemplo, Red Star, né? O Estrela Red Vermelha, Star. que inclusive já foi campeão da Estamos Champions. até fardados É. hoje aqui, a camisa do, né, mais conhecido Kriverna Zvezda, o Estrela Vermelha, Isso e aí. o Gabriel de Dinamo Zagreb. E não é por acaso, é porque nós vamos falar desse jogo, né? Exatamente. Que nos anos 90 teve conflito aí, assim... E foi o estopim, né? Para o fim da Iugoslávia. E hoje temos aqui a presença de um especialista, né? Em história. E ele vai falar um pouco sobre essa Iugoslávia. O que foi a Iugoslávia, né? Por que terminou? Sim, sim. Vale ressaltar, meu povo, que não foi só essa partida que deu início ao conflito, tá? Foi uma série de tensões que já vinha ocorrendo no país, associado à crise política, à crise econômica. E o futebol, pessoal, ele tem uma marca muito significativa nas questões da convivência de uma nação, certo? Ele também une e provoca a desunião de uma nação. E como o ambiente já estava muito tenso na época, essa partida já serviu de estopim. Em detalhe. Como o jogo foi na Croácia, e na época a Croácia pertencia à Iugoslávia, né, que era composta por uma única nação, o dia seguinte dessa partida e durante mesmo essa partida, estava rolando eleições na Croácia, porque a Croácia já queria se separar Não, e da Iugoslávia, eu acho né? importante também falar os países que faziam parte, né? Sim, Que nós é vamos lá, Sérvia. sim, sim. A antiga Iugoslávia, pessoal, que hoje não existe mais, né? E hoje no seu lugar é o quê? Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, a própria Sérvia, Montenegro e Macedônia do Norte, e recentemente Kosovo, né? Estão totalmente desvinculadas. Hoje a Iugoslávia ficou na história, não existe mais. Sim. Mas desde a década de 80, a Iugoslávia ela era unida pela influência de seu presidente, lá o Josip Broz Tito, né, mais conhecido como Tito. Isso. Inclusive, ele manteve, né, ele foi o elo, né, ele foi a cola que uniu a Iugoslávia, que deixou a Iugoslávia unida por essas repúblicas. Então ele conseguiu aí, apesar das inúmeras diferenças raciais, que a gente fala de étnico, né, religiosas, culturais, até mesmo linguística, e ele conseguiu manter o país unido, mas, porém, a sua morte em 1980 começou a desencadear uma série de fatores políticos e econômicos e gerando muita insatisfação Essa ao longo do região tempo. sempre foi uma bomba relógio, Região dos Balcãs, inclusive a região dos Balcãs, pessoal, na verdade falando, né, a Iugoslávia ela se formou por fragmentações do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro. Então a questão vem antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Aí termina a Primeira Guerra Mundial, é fundado o Reino da Iugoslávia, já com essas repúblicas. Vem a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha, ela entra na Iugoslávia, ela domina a Iugoslávia. E dentro da Iugoslávia, praticamente governada pelos alemães, a Croácia vira um estado independente, certo? E um estado fantoche da Alemanha. Isso também vai já historicamente proporcionando já uma certa tensão, porque assim, os sérvios apontavam que os croatas na época da Segunda Guerra eram coniventes com o que a Alemanha fazia por lá. E vocês sabem, aí, historicamente falando, qual era o regime que, né, a gente está falando da Alemanha na época da Segunda Guerra, né? Sim.
E detalhe, isso já criou uma série de conflitos separatistas, entendeu? Mas quando a Segunda Guerra teve a virada, né, a Alemanha começou a perder a guerra, cada resistência de cada país começou a atuar, certo? Sim. E no caso da Iugoslávia foi criada a chamada resistência partizã. Essa resistência partizã, que inclusive existe até um time de futebol na Sérvia, que é o principal rival do Estrela Vermelha, né, o Partizan Belgrado, os próprios partisãs começaram a libertar, né, foi criada uma resistência de luta armada para vencer a Alemanha, expulsar a Alemanha. E quem estava atrás dessa resistência dos partisãs? O Josip Broz Tito, que quando ocorreu a libertação da Iugoslávia, né, do domínio alemão, ele se tornou presidente, aí ele instalou aí o socialismo, né? Vale ressaltar que o socialismo instalado pelo Tito na Iugoslávia era um socialismo considerado diferenciado, ou seja, o chamado titoísmo, certo? Esse titoísmo era um socialismo com algumas liberdades civis por lá. E detalhe, né, pessoal? Ele conseguiu manter a Iugoslávia unida por essa questão ideológica, né, política e econômica. E a gente vai ver na linha do tempo para depois a gente fazer o feedback, né, a análise do conflito que foi a partida de futebol. E é isso aí, né, pessoal? Como é bom ouvir um especialista falando sobre esse assunto, acho que ficou muito claro aí para todo mundo esse contexto histórico. E uma dúvida que eu tenho, e muitos de vocês devem ter também, mas como foi o estopim, né? Realmente o fim da Iugoslávia, o fim do titonismo, né? O titoísmo, ele chegou ao fim basicamente com a morte do Tito, né, e com uma série de insatisfações políticas e econômicas, né. Então a gente fazendo uma linha do tempo, pessoal, tá, para vocês terem uma ideia da localização geográfica da Iugoslávia no mapa da Europa, logo de cara aí, e assim, vocês podem ter a ideia que tem um relato aí, né, que, pessoal, a Iugoslávia era um único povo, né. Porém, esse único povo tinha muita diversidade, como já foi citado aí por Cultural, vocês. né? Exatamente. Uma muito diferente. Sim. Mas a galera convivia numa boa, jogava bola juntos, era, por exemplo, vizinho croata com vizinho sérvio, né? Ia pra escola, e na escola aí, né, aquela relação étnica, mas todo mundo tendo uma convivência aí respeitando. Respeitosa, né? Porém, com essa situação da morte do Tito, as coisas começaram a complicar, né? O Tito, ele assume a Iugoslávia quando a Segunda Guerra Mundial acaba e quando a Iugoslávia é libertada do domínio alemão, certo? E aí ele começa aí a fundar a Federação Democrática da Iugoslávia. E aí, meu povo, a Iugoslávia vai mudando de nome inúmeras vezes, né? Até ficar a República Socialista Federativa da Iugoslávia. E detalhe, pessoal, essa floração de clima de tensão aí, ela também foi gerada e o Tito meio que já sabia disso, né? Ele pensava o seguinte, olha, como é que eu vou aí manter um país unido com tanta diferença até na escrita? Então o que ele fazia? Ele fazia também rodízio de governo, né? Ele criou um sistema rotativo de governo para evitar a satisfação de qualquer uma das repúblicas e ele consistia na indicação de um presidente por parte de cada uma das repúblicas. Então ele também aí, um cara socialista na época, a gente sabe que o socialismo nos anos 80, nos anos 90 era uma outra esfera, né? Sim. E ele foi até aí nessa questão voltado aí a ser mais democrático nessa escolha, né? Lembrando que no mundo estava acontecendo Guerra Fria, Exatamente, né? Tinha uma série de acontecimentos aí durante esse período, né? Quando a República Socialista da Iugoslávia é criada, tá? Ocorre aí um rompimento com a União Soviética, certo? Então a Iugoslávia, o socialismo iugoslavo não tinha nada a ver com o socialismo aí da União Soviética. E aí o que ele fez? Ele aplicou o regime socialista, porém ele deu uma certa liberdade civil. Então, por exemplo, possibilidade de investimento de capital estrangeiro, né? Aí um estímulo da economia de mercado, um modelo de autogestão empresarial. A Iugoslávia começou a crescer entre 1953 a 1965. Depois, pessoal, o socialismo não conseguiu aí a consistência econômica de perdurar por muito tempo. E aí começou aí a rolar problemas de capacidade da convivência bancária, econômica, na queda da produtividade, e isso desencadeou inflação, desemprego. E uma dúvida, você pode mesmo responder. Foi a mesma coisa também
mais ou menos no fim da União Soviética, né? Foi, Quando começa sim, uma forte crise exatamente. econômica, é difícil de sustentar, né? Exatamente. E detalhe, pessoal, o que acontece? Os governantes, eles sabem quando vai colapsar, né? Até que o Gorbachev, na União Soviética, ele anunciou aí a Glasnost e a Perestroika. Foi um pacote econômico para a União Soviética já abrir as portas para a economia de mercado, entendeu? Ele não via outra alternativa. Inclusive, o Gorbachev brigou até com os membros do partido, porque já ia contra a ideologia, contra né? a ideologia, certo, exatamente. Exatamente. Em 4 de maio de 1980, o Tito morre, certo? E em 1983, a economia iugoslava entra em colapso. E aí a Iugoslávia pede ajuda ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, é o começo do fim, né? para reestruturar economicamente, né? E aí, pessoal, essa reestruturação econômica começou a gerar o quê? Rivalidade, certo? Grandes diferenças ideológicas, né? E ainda mais, pessoal, o Tito morre, o socialismo entra em colapso. E aí já abre caminho para o separatismo, onde cada república vai querer defender o seu interesse. E a partida de futebol, pessoal, né, foi só o ânimo já acalorado que colocou já em evidência, né, o conflito. Isso. E em frente a frente, né? O futebol é muito importante para a geopolítica, né? Principalmente para selar assim acordos de paz, né? A gente sempre vê jogos aí. Exatamente. Ao longo da história, muitas partidas de futebol foram, né, disputadas visando a questão política. Só que nesse caso foi ao contrário, né? Ao contrário da paz que eu falo, né? Exatamente. Então os ânimos estavam muito exaltados, né? acirrados, né? Exatamente. A partida de futebol foi o estopim. Antigamente tinha o campeonato iugoslavo, né? Exatamente. Né? Então não tinha o campeonato separado da Sérvia, o campeonato croata, não, era o campeonato O brasileirão iugoslavo. é o iugoslavão. Exatamente. Dia 13 de maio de 1990, essa partida aí pelo campeonato iugoslavo, o jogo foi na Croácia, né, em Zagreb. Né, imagina aí, pessoal, a Croácia era o estado e Zagreb é a capital, assim, da mesma forma que Paraíba, né, capital João Pessoa. Isso aí. E por aí vai, E os torcedores do Estrela Vermelha já foram em peso nessa partida, já com uma segunda intenção, podemos dizer assim, né? Foram mais de 3 mil torcedores do Estrela Vermelha, sérvios, a caminho de Zagreb para assistir essa partida. Aí, pessoal, vocês sabem que muitas torcidas são envolvidas com questões políticas, isso é fato, tá? E naquele período na Iugoslávia, o pessoal era muito nacionalista, tá? Pra gente resumir que seria o nacionalismo, seria uma espécie de ideologia e uma corrente de pensamento que dá uma característica de amor exagerado à nação, tá? Uma maneira de torcer até diferente, né, da Europa Central. Maneira bem mais acirrada. Você vê os times, por exemplo, a torcida do Real Madrid é bem diferente de uma torcida de um time de um leste europeu. Exatamente. E aí ainda nós estamos falando dos anos 90, né? Exatamente. Não precisa ir muito longe. Quando o Barcelona joga na Catalunha, e a Catalunha ela quis se separar da Espanha. Exatamente. E o Barcelona fica onde, meus queridos? Na Catalunha, e já tinha aí movimentos separatistas já vinculados ao futebol. E até outra língua, né? Catalunha. Sim, o catalão, exatamente. O espanhol. Gente, tem muita relação aí de futebol e política que você consegue até aprender, né? Porque o futebol é um assunto muito, muito gostoso de falar, né? Muito descontraído, e você consegue também aprender as questões políticas, né? E aí, meu povo, no estádio Maksimir em Zagreb foi aonde a pancadaria rolou, né? Então a gente tinha duas torcidas aí, os Blue Bad Boys do Dinamo Zagreb, parece né? até nome de boy band, né? Do Dinamo Zagreb. E os Delie, né? A torcida do Estrela Vermelha. E aí vocês sabem, né, pessoal? No aquecimento já começou. Já começou, né? E exatamente. E detalhe, os sérvios, né? Porque o Estrela Vermelha é de Belgrado, tá? A capital da Sérvia. E os sérvios, eles já estavam aí meio aborrecidos, uma vez que a Croácia já tinha criado o sistema de referendo para população votar para saber, vocês querem se separar da Sérvia? Querem se separar da Iugoslávia? Aí a Sérvia já se sentiu assim, ofendida. O nacionalismo era maior por parte dos sérvios, né? Exatamente. Aí começou o xingamento da parte da Sérvia, aí a torcida do Zagreb respondia, até que o conflito aí, né, vai mostrar vídeos aí pouco dessa pancadaria aí desagradável, né? Mas que de fato aí desencadeou sérios problemas depois. E detalhe, pessoal, o Estrela Vermelha, ele era um time de futebol, né, Gabriel? Foi campeão da Liga dos Campeões. Não, é importante aí falar uma coisa também, que a gente esqueceu, que a Iugoslávia era conhecida como o Brasil, né? Brasil da Europa, o Brasil da Europa. Porque realmente tinham grandes seleções, né? Sim, você imagina hoje em dia Croácia, Sérvia,
tudo junto. Macedônia do Norte eliminou a Itália. Exatamente, sim. Recentemente, O né, futebol naquela região dos Balcãs é um Exatamente. futebol Então, imagina respeitável. Sim. uma seleção com todas essas feras Sim. juntas, né? Então realmente era uma Sim. excelente seleção. E o Estrela Vermelha, como a gente falou anteriormente, foi campeão da Champions, tinha um excelente time, tinha o seu camisa 10, o Boban, né? O Boban, que jogou no Milan, depois ele jogava no Dinamo Zagreb, ele deu uma porrada e um chute no policial. Uma foto clássica, eu vou pôr agora pra vocês vocês aí na tela, aí, ó, essa foto clássica. E ele é um craque de bola e olha, Sim, até sim. ele teve que ir a vias de fato, Sim, pra você sim. ver como foi essa partida, Sim. que acabou nem terminando, nem acontecendo, né? Nem aconteceu com o ânimo tão acirrado. E detalhe, Isso. né? Imagine quando a seleção da Iugoslávia era convocada e como era a convivência desses jogadores, né? Sim. Por exemplo, vocês podem pesquisar aí muitos jogadores aí a nível internacional. Prozinec jogou tanto na Iugoslávia quanto na seleção croata. Porém, por ele ser croata, ele terminou a carreira na seleção croata. Depois que o fim da Iugoslávia. Exatamente. Alguns jogadores, por exemplo, o Mihailovic, recentemente acabou falecendo ano passado, jogou na Lazio. O Mijatovic jogou no Real Madrid. Não, e hoje em dia também nós temos o Modric da seleção da Croácia, exatamente. que joga no Real Madrid. Da Inclusive, Sérvia a também história temos. do Modric é totalmente ligada, Exatamente. né, à situação da Guerra Civil, né? Então, uma infinidade de jogadores muito bons, né? O estádio do Estrela Vermelha chama Maracanã, né, em alusão ao Maracanã. Aqui do Rio de Janeiro, isso Então, aí. pessoal, esse conflito aí, o campeonato iugoslávio era um campeonato forte, né? Tinha Sim. equipes aí, o leste europeu na época fazia muita frente às equipes da Europa Porque do hoje em dia ocidental, o né? que manda é o dinheiro, né? Sim, é sim. só o dinheiro. Então os times chegam lá e contratam facilmente jogadores Sim, sim. dessa região. Sim. E anteriormente os times conseguiam segurar os jogadores dos times. Exatamente. E aí faziam Exatamente. frente, né? Aos Fazia principais frente, times da Europa. exatamente. E aí, pessoal, vamos colocar que essa partida foi um ambiente armado, porque assim, a polícia que fazia segurança no estádio era composta por maioria de sérvios. Isso é muito curioso. Ligada, né, ao governo da Iugoslávia, Isso né? é muito curioso porque é um jogo que acontece na Croácia, mas com a, A maioria da polícia polícia serve. serve. Então você vê como é que era Exatamente, complicado a Iugoslávia nesses tempos, sim, né? sim. Bem... E os relatos diferente. de que as forças policiais sérvias, elas ficaram de braço cruzado. Exatamente. Né, quando a torcida do Estrela Vermelha começou com as hostilidades, né, Isso. contra os torcedores do Dínamo. E aí a torcida do Dínamo vai ficar quietinha? Não vai, né? E Vai aí começou revidar, a invasão, exatamente. né? Aí Começou a invasão, aí... Pessoal, no saldo final aí, o que a gente tem, né, Gabriel? 39 torcedores do Estrela aí feridos, né? 37 do Dínamo, 117 policiais aí, por mais né? curioso, né? Ainda bem, nenhum morto, né? Nenhum Ainda morto, bem, né? mas assim, foi um conflito assim bem feio mesmo. E aí, pessoal, pra gente concluir o vídeo, pra vocês terem uma ideia, né, da gravidade desse conflito, né? Pessoal, mais tarde, né, quando a guerra começou de fato, lá no campo de batalha, nas vias de fato, inclusive tem muitas histórias, vamos colocar, lamentáveis, né, mas são muito interessantes desse conflito que a gente vai relatar no decorrer aí do nosso encontro e aqui mesmo no canal, né. A torcida lá, um dos líderes da torcida do Estrela Vermelha, ele criou uma milícia armada pra combater os croatas, Exatamente. Entendeu? E o mesmo aconteceu com o na Dinamo torcida Zagreb. do Dinamo. Então eles Era uma foram milícia também. líderes de torcida e líderes no campo de batalha, entenderam? Então o negócio foi esquentou punk mesmo, exatamente, entendeu? E aí foi a última edição do Campeonato Iugoslavo, né? Uma vez que depois entrou em conflito, né? E depois do separatismo, cada um aí foi pro seu lado. Hoje esses países vivem, né, pacificamente, mas em constante clima de barril de pólvora. E de qualquer momento pode estourar alguma coisa até por eu lá, comentei, né, no Sim, começo sim. que era uma bomba relógio, e até hoje é uma bomba relógio, né? Exatamente. E é isso, Gabriel, é isso aí. Quem sabe também a gente pode fazer uma live no futuro. Com certeza, com certeza. Eu não sei se o vídeo já tá um pouco longo, mas assim, tem muita história, né? Principalmente Estrela Vermelha contra o Partizan também, que é um outro tem grande muitos clássico. conflitos, muitos. Isso, e esse foi um dos, né? A gente veio aqui contar a história pra vocês um pouco, mostrar esse contexto que a Iugoslávia... Exatamente. Esse fim da Iugoslávia, né? E esse jogo aí, Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, que ficou marcado, né? Planeta Sigma e pé murcho aqui né, no clima amistoso, porém falando aí de um Cada um jogo. com uma camisa, né? Mas tá tudo certo. Exatamente, né? é isso aí. Tudo na amizade. E eu agradeço o Gabriel pela presença, né? Um cara aí master no futebol, né?
Sempre acompanho o canal dele, com muitas novidades, inclusive, né? A gente já fica sabendo lá qual técnico que vai cair, qual jogador aí que vai fazer aí mais, né, mais projeção aí de sucesso, até mesmo extra-campo. E bora pra Eu cima que aí. agradeço pelo convite. E o canal aqui, Planeta Sigma, se inscrevam, clica no gostei, porque também é um canal, assim, sensacional. Você viu como o cara é inteligente, né? Obrigado, Então, Gabriel. história, geografia, assuntos de atualidades, tudo aí, especialista. Vai ser muito legal ouvir a sua opinião, né, sobre esses assuntos que estão em Agradeço. alta. Muito obrigado. Então, não se esqueçam. Deixa aí nos comentários, clica no gostei, se inscreva no canal Planeta Sigma e no Pé Murcho também, beleza? Valeu, pessoal. Por hoje é só.